Nós estamos no nosso terceiro dia, quarta-feira de bênção, né? Glória a Deus. Hoje, boa tarde, Ju! Hoje o assunto ainda é seguindo na nossa armadura de fé. E você vai entender que, se a gente já falou, né? Que nós temos que ter o cinturão da verdade. Então, quanto mais honesto você for, mais fácil é de se modificar as coisas que você tem. Mas se você ainda alimentar isso dentro de você, de uma forma que você tente parecer algo, você não consegue levar isso pra frente, né? Você não consegue se firmar. E hoje o assunto é sobre firmar os seus pés. Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui de encontro o cinturão da verdade, que é o que sustenta a tua armadura. Não tem como você ter a couraça da justiça no peito para proteger seu coração, que é o próximo tema, e ela não tá firme em você. Então, tem outras partes da armadura que são sustentadas pela verdade. Se existe dentro da sua armadura algo de mentira, é uma falha que você tem ali. Nós não somos perfeitos, nós não somos livres de erros ou pecados, de injustiças, mas do mínimo, você tem que ter essa noção sobre a armadura. E aí, quando a gente fala da couraça da justiça, aqui a gente traz momentos, né? Se aqui a gente trouxe Daniel, que ele não se afastou da verdade dele, ele sempre foi muito honesto, então não tinha como alguém atingir Daniel se não fosse pelas oferendas, né? Vamos por termos técnicos de hoje, pelas ofertas que eles faziam a outros deuses, já ofertados para outros deuses, e querer fazer que o Daniel coma, e o Daniel se absteu, né? Jejum de Daniel. E aí a gente entra na couraça da justiça, que aí sim a gente fala de novo do José, que José é um herói da fé que passa bastante por aqui, porque é muito interessante a história dele. E aí, dentro da couraça da justiça, não é sobre ser perfeito, novamente, mas sobre você entender que você não é vítima da sua história. Você existe naquele tempo, e se você não se levantar e ser o protagonista de você, da sua vida, outras pessoas serão. Se você não se posicionar corretamente, como você deve se posicionar, sem medo, porque, de novo, a sensação que dá é que a gente está sempre dependendo de terceiros. Por quê? Porque eu não me sinto digna de ser filha de Deus, então eu vou pedir oração, vou pedir para que as pessoas intercedam por mim, no sentido que faz você, porque eu não vou conseguir. E aí eu delego aquilo que Deus me deu para outra pessoa que eu acho mais digna. E sendo que o Senhor te deu aquilo, né? Foi Deus que deu. Então, por mais que as pessoas tentem tomar algo que é seu, como fizeram com José, não tem a menor possibilidade disso acontecer, porque é seu. Quem pode perder isso é você mesmo, como Saul perdeu, né? Saul perdeu a unção de Deus e ele continuou fazendo as coisas erradas e não percebeu que outro rei já foi ungido no seu lugar enquanto ele existia. E às vezes isso acontece na nossa vida. Nós perdemos a nossa bênção porque nós estamos tão cegos espiritualmente. Quando a gente estava falando de igrejas, também citei isso, né? A gente cita aqui em Laodiceia também. Acho que é Laodiceia, se eu não me engano. Que eu não percebo os meus erros. Então não tem como consertar algo que você não vê. E aí a gente trouxe o exemplo aqui para a couraça da justiça, José. Foi atacado, foi enganado, foi traído, foi humilhado, foi preso, ofenderam a sua honra, mas ele não triscou o pé para nenhum lugar, né? Então a gente passa a estudar a Bíblia como a nossa vida e não como a vida dos outros. Por que eu vou ler a vida de alguém? Não, é a sua vida. Deus está te mostrando ali na Bíblia as coisas que acontecem na sua vida, que você não acha solução. Então você tem que achar solução aqui. Por isso que hoje nós vamos falar das sandálias do Evangelho da Paz. Boa tarde, Jean. Boa tarde, começando a ler a Bíblia agora. Tem algum conselho para quem está começando? Sim. Tenha seu tempo. Leia a Bíblia para que você entenda ela
Então, não é só ler, é estudar. Você não tá lendo um livro de entretenimento, você tá lendo um manual da sua fé. Para você ser cristão, você precisa ler o manual do cristão, que é a sua Bíblia. Ah, mas eu posso comprar outro livro de apoio? Primeiro lê o livro que tu tem, que é a Bíblia. Depois você vai se aprofundar historicamente nisso, né? Por Gênesis, né, irmão? Por Gênesis. Sempre comecem a Bíblia pelo começo dela. Existem 5 livros iniciais que é sobre leis. O problema do crente é que ele não segue lei. Ah, mas eu quero viver na presença de Deus. Siga as leis. Mas onde está escrito? No início da Bíblia. Ali, os 5 livros, eles são livros de leis. E aí, você vai chegar em Jesus, lá no Novo Testamento, e você vai perceber que Jesus veio para confirmar essas leis. Que a esperança do crente é que essas leis sejam aniquiladas. Mas não. Leis existem para que haja ordem. Quando não há ordem, há catársia, há Sodoma e Gomorra, há várias situações. É só você, ao longo da Bíblia, lendo, né? E aí a gente percebe que as pessoas, elas querem a boa parte. A boa parte é o Evangelho de Jesus. Mas se você não tiver a origem histórica de Jesus, eu já sei que Jesus é maravilhoso, eu sei que Jesus é perfeito, eu sei das histórias deles, nós sabemos disso. Mas existe por trás da Bíblia, né, um conceito que tem que ser lido. E a primeira coisa que você vai ser atingido na sua vida e na sua fé é não ler essa parte. Porque sim, é muito mais fácil você ler a parte que te interessa. Ah, mas porque eu quero saber mais de Jesus, beleza. Mas saiba por que ele veio. Qual é a intenção de Jesus na Terra? Por que Jesus teve que descer e ser um sacrifício vivo? Tá lá, vai pra trás, entendeu? Por isso que o Novo Testamento vem depois do Antigo, porque você precisa ser orientado na questão bíblica de por que Jesus teve que vir. Por que o Jesus é citado no Antigo Testamento? Há uma profecia sobre a vinda de Jesus. E demorou um tempo, né? Sim, Jesus é o próprio Deus. Ele é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também é uma parte de Deus. Então, eu tenho visões diferentes. Eu posso fazer um devocional sobre Bíblia. Que é, quando você se compromete em ler a Bíblia, você se compromete com a sua história. Porque lá você vai perceber que em Gênesis, Deus tinha uma intimidade gigantesca com Adão. Coisa que o diabo não tinha mais, ele não tinha mais acesso. Gente, eu já vou entrar no devocional, tá? Me deem 5 minutos. Coisa que o diabo ele não tinha mais. Sabe o que falta? Por que nós somos... O diabo é o nosso inimigo, não é o inimigo de Deus? Porque nós temos acesso a Deus, ele não tem mais. Então, quando você percebe isso, ele vai fazer de tudo para que você não tenha acesso a Deus também. Ele vai te afastar da presença, vai confundir a mensagem, vai fazer você acreditar em coisas que não deveria. Por quê? Porque tudo que ele quer é que você se afaste da palavra. Ele já leu a Bíblia, ele já sabe o que tem escrito ali, ele participou da história que você lê. Ele estava presente ali, em todos os momentos. O problema é que ele não quer que você descubra o que tem ali, né? Ele não quer que você descubra. E aí eu já falei várias vezes, gente, a Bíblia é um livro sobre conserto e aliança. Como assim? Nós somos pecadores. Aqui no nosso devocional, a gente estuda, faz estudos pessoais, né, claro, de problemas que eu quero resolver em mim. E aí eu trago pra vocês. Mas, quando a gente fala sobre Bíblia, a Bíblia, ela é um conserto. Todos os dias eu me conserto um pouquinho com Deus. Por quê? Porque eu não sou perfeita. Eu sou uma cristã que estou sempre em construção. E aí, Jesus faz o quê? Ele fala pra você ter uma aliança com o Pai. Quando Jesus vem e se entrega na cruz, ele renova essa aliança de uma forma tão eterna que você não tem mais o sacrifício.
você tem a total obediência. E obedecer é melhor que sacrificar. Entendeu? Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente tem lá, desde Gênesis, né? Que você começa por Gênesis. Você percebe que Adão, ele tinha uma imortalidade, uma vida eterna. E ele tinha intimidade com Cristo, né? No caso, Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus todos os dias. Todos os dias ele ia pro jardim como se fosse tomar um café com Deus. Todos os dias ele tinha aquela oportunidade. E aí, essa era a comunhão que tinha. Coisa que o diabo não tem com Deus. Ele não tem comunhão. Ele foi tirado pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, pela idolatria, que ele queria ser idolatrado, né? Já te respondo. E aí, nesse contexto que você tá vendo, quando o diabo ele vai lá e te faz pecar, em Gênesis, o objetivo dele é te tirar da presença de Deus. Entende? E aí Deus fala, se você comer do fruto, certamente morrerá. Não naquela hora, mas vai morrer. Entende? E aí foi uma parte que se distanciou do homem com Deus. E aquilo foi um ponto estratégico do diabo. E aí ele foi seguindo. O que aconteceu? Depois vem Abraão, vem, né, Sodoma e Gomorra, vem Moisés, e vem vindo as pessoas na sequência. Ou não nessa ordem, tá? Vem vindo essas pessoas na sequência. E aí você percebe que o povo é totalmente desobediente. Você também é. É só olhar as coisas que você anda prometendo pra Deus e não cumprindo. Só olhar as coisas que você fala que não vai mais fazer e segue fazendo. Então, nós temos todos os defeitos do povo e a gente tem todas as soluções no livro que o povo deixou, que Deus inspirou a escritura. Então, quando a gente fala, tu perguntou aqui sobre por que Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida. Porque Moisés foi desobediente. Em algum momento da sua trajetória, eu tava lendo isso essa semana, só esqueci qual é o contexto. Em algum momento, Deus pediu algo para Moisés e Moisés fez diferente. E aí, de novo, volta-se a desobediência. Quando Salomão e Davi pecam, é sobre desobediência. Sobre você não ser essas partes da sua armadura bem firmada, né? A sua honestidade, a sua senso de justiça. Por quê? Faz sentido para vocês que você é casado, muito bem casado, tem uma família, trabalha, e aí você vai pro trabalho, uma pessoa olha pra pessoa que você tem, tá? E você toma aquela pessoa como sua? Faz sentido? Isso é justo pra você? E você engravida aquela pessoa, e aí pior, você faz aquele marido dela, ou mulher, morrer, pra você ter acesso, né? Então, dentro desse contexto, a gente percebe que os irmãos da Bíblia também são pecadores, entende? Mas eles são pessoas que estão em conserto, assim como nós. Nós vamos errar, mas quanto mais a gente lê a Bíblia, mais tenta seguir o Evangelho, menos pecado nós temos nas nossas costas nesse sentido. E fica a jornada mais leve. Então, aqui dentro, você entende que por que eu não consigo, né? Por que eu não consigo ter essa intimidade com Deus? Por que eu sou tão afastada de Deus? Por que eu não consigo ter paz? Por que eu não consigo ter tranquilidade? Por que eu não consigo me firmar numa igreja? Por que eu sempre vou achar um modo de sair da presença de Deus? Porque você não está trabalhando com seres humanos, você está trabalhando com potestades espirituais fortíssimas. O seu inimigo não é a pessoa que está tentando puxar seu tapete. O seu inimigo é quem manipula essa pessoa para puxar seu tapete. Porque nós, como já falei em outros momentos aqui, até no estudo de finanças, somos muito idólatras. E se eu não sou o topo, ninguém mais pode ser. E isso que é ruim da gente
não se vestir da armadura de Deus. Porque daí eu sou extremista demais, biblicamente falando, e eu corrompo o evangelho de Cristo. Sabe? Porque as pessoas, elas usam a palavra como elas bem entendem. Se elas não gostam do dízimo, ela vai falar que Jesus nunca mais falou de dízimo. Se elas não gostam de algumas atitudes, ela vai dizer que Jesus, entendeu? É como se Jesus fosse uma borracha para as coisas que você tem que seguir. E Jesus chega e fala, eu sou a confirmação da lei. E aí? Então, não vale a gente ler o Novo Testamento. Sim, nós seguimos o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento é a sua vida hoje. Sabe? E aí é que tu vai ver aqui no nosso devocional de hoje exatamente essa parte. Porque quanto mais você tem intimidade com a Bíblia, mais você busca recursos por ali. Você sabe onde buscar. E aí eu vou mostrar pra você que aqui, quando você tá calçando a sandália do Evangelho da Paz, a sua vida pode virar um inferno a qualquer momento. Por quê? Você é uma pessoa de paz, o resto do mundo não. E a única coisa que você pode perder, além da sua salvação, é a sua paz. Porque a sua paz, quando você não tem mais ela, você toma péssimas decisões, você fala precipitadamente, você cai no papinho de outras pessoas. Lembra que eu falei sobre... Tem mesas que você tá sentado e você não tá fazendo nada. Mas tá todo mundo fazendo tudo de errado. Você é conivente com aquela mesa. Automaticamente, daqui a um tempo, você vai fazer. E aqui, nós trazemos uma coisa do dia a dia. Você não precisa ser crente para estar aqui. Você não precisa ter a mesma fé que eu para estar aqui. Isso aqui são coisas que você tem que viver todos os dias. Eu só trago embasamento bíblico porque é a minha fé. Mas lembre, quantas pessoas já passaram por aqui, né? Que falaram, olha, eu sou ateu, posso ficar aqui assistindo o devocional? Porque eu gosto do que está sendo falado. Pode? Oxe. A palavra é para ser dita a todos, indiferente da sua fé. Aqui você tem que entender sobre isso. Sim, guardar o sábado é muito importante. Mas por que você guarda o sábado, né? Qual que é o motivo? Jesus, ele chega lá no Novo Testamento, quando os religiosos, né, eles começam a falar sobre isso, e ele trabalha, ele come frutos, ele cura paralítico, faz milagres, não é? Ele faz tudo isso. O que você faz no seu sábado? O sábado é o dia de descanso. Você consegue descansar, sabe? Hoje tem culto. Isso aí. Olha aí, ó, adventista. Essa aqui é a nossa adventista, tá? Irmã, a assembleia tá me puxando de volta. Ai, meu Deus, que emoção. Eu fui na assembleia, é uma benção. Abriu do nada aqui e bênção de Deus pro meu dia. Amém, Cris. Seja bem-vindo. Então, gente, quando você começar a ter uma visão espiritual um pouco mais aberta, se prepare, porque o inimigo ele não vai deixar você quietinho. Ele não vai trazer paz para sua vida. Deus, ele conversa conosco dizendo que, poxa, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E o mundo jaz do maligno. Aí tu, sabe, aquele negócio assim de mostrar pros outros que, ai, não, sabe? É porque a vida é assim. Lembra que eu já trouxe umas palavras disso, né? Chega até me arrepiar, olha só, me arrepiei. Aquelas frases clichê de cristão que não segue nada da Bíblia, mas tenta colocar Deus como se fosse um tapa-buraco. Porque Deus permitiu, porque Deus que... Não, essas são as coisas que você tá recebendo em troca daquilo que você ofereceu. Lembra, já vou responder vocês. Lembra quando Caim e Abel aconteceu? Lá em Gênesis? Gente, muita coisa que você conhece de Bíblia tá em Gênesis, tá? Sinceramente, tudo que você possa imaginar de Bíblia tá lá. Aí, o que aconteceu ali? Ali fala de dízimo, ali fala de você entregar o melhor trabalho, de você ser o melhor. Ali fala da sua fidelidade a Deus, só em Caim e Abel. Ali fala sobre como que você tá tendo uma relação com Deus. Tudo isso fala.
E fala a consequência de você não ter essa relação e você ainda assim achar que você tá num pedestal pela soberba e arrogância. Talvez o tema da semana seja soberba e arrogância, tá? Porque é uma coisa que a gente tá destruindo aqui em casa. E aí, nesse contexto bíblico, você percebe que Deus pediu a boa parte, né? Ali, quando eles fossem oferecer os sacrifícios. Enquanto Abel foi lá pegar a melhor parte, escolheu a melhor parte para Deus, ele não estava competindo com o irmão dele, mas o irmão dele estava competindo com ele. Entendeu? E aí, o irmão, por competição, o que ele fazia? Ele pegou o resto do resto e entregou para Deus. E a gente faz isso todo dia. Mas a gente tá lá falando, né? Sabe? Então a gente tem que olhar para as coisas da Bíblia para interpretar isso de uma forma correta. E pra mim, né, na minha visão, essa é a forma mais correta de demonstrar isso. Deixa eu ver vocês aqui. Deixa eu ver vocês, espera aí. Que bom, tô muito feliz por vocês estarem seguindo. Fiquem aí. Eu sou da Assembleia, mas gosto muito do seu jeito de explicar. Eu sou assembleiana, irmã. Eu sou diferenciada. Eu sei que a nossa igreja é um pouco rígida, né? Eu nunca tinha visto por esse lado do dízimo. Sim. Aí, o que acontece? Quando a gente tá fazendo o estudo final, a gente tem uma comunidade, tá, povo? Só pra vocês saberem. Lá onde a gente deixa todos os devocionais gravados, as aulas. Todo dia 7 do mês, a gente tem um estudo imersivo sobre alguns temas. Todo final de semana, a gente tem um estudo também relacionado a algumas coisas. Esse final de semana vai ser sobre casais. Já tá tudo montado aqui, já separei os textos. Vou só criar os materiais. E nessa nossa comunidade a gente tem tudo separado, tá? Tá separado por meizinho, tô deixando ela bem bonitinha. E aí, o que eu percebo, né? Que nós buscamos só o que é de agradável pra nossa vida, tá? E aí, eu nesse devocional do dízimo, esse estudo sobre finanças, o que aconteceu ali? Nós falamos sobre algumas coisas na área financeira, não sobre dinheiro, mas sobre te capacitar para que você tenha dinheiro de verdade, entende? Não apenas trabalhar para pagar conta, nem para ficar no imprevisto. Poxa, foi um desafio, né? Nós fizemos 3 horários. Cada parte, uma coisa para se estruturar. E aí, chegamos bem no início ali no questionamento sobre dízimo. Porque Jesus não fala de dízimo, porque não sei o que. Gente, tá na Bíblia. Você segue. Você é um crente obediente. Claro que a gente... Eu digo por mim, tá? Estou tratando isso também. Por que você não consegue ver o dízimo como algo bom na sua vida, né? Porque você ainda não está convertido de verdade. Aí eu trouxe alguns alertas. Poxa, se tu não confia na tua igreja, no seu pastor para administrar o dízimo, sai dessa igreja. Lembra que eu falei da mesa? Levante-se dessa mesa. O que tu tá fazendo aí? Tá indo pra bonito? Se tu tá vendo que a tua igreja não tá ajudando o próximo, poxa, vai pra uma igreja que ajude. O que acontece com a gente? Nós tentamos consertar algo que já não tá mais nem na presença de Deus. Nós tentamos consertar algo que Deus tá falando. Eu já ungi outro rei para ficar nesse lugar. E você segue do lado de Saul. Ah, mas porque eu tenho que ser fiel a Deus. Se tu tá vendo que a igreja não tá seguindo a palavra, o pastor virou um coach, a igreja virou um banco, meu amor, não é porque a igreja é linda que vai ser salva. Nossa, não sei nem por que eu tô falando isso, mas vamos pra lá. Desculpa, mas Jesus não trabalhou no sábado. Se fosse Jesus, tinha pecado. Irmã, eu expliquei ali, né? Só pra... Tá fora de contexto. Será que Caim vai ter salvação? Porque ele matou o próprio irmão. É que o contexto de Caim é bem mais profundo do que só a morte de Abel, né? É bem mais profundo, bem mais denso, mas todos serão julgados. Jesus curou no sábado. O trabalho de Jesus era curar. Tô brincando. Cadê? Tô vendo vocês aqui. Eu tenho que entrar no devocional. Sou doida pra fazer devocional certinho e estruturado. Não sei como estruturar. A gente tem um vídeo no YouTube explicando como você estrutura. Tá aqui no link da bio. Deixa eu ver o resto do povo. Esse caderno devocional, sim. Cadê?
Cadê vocês? Calma, vou responder todos. Vocês são muito perguntantes hoje. Meu Deus, verdade. Segundo os fariseus, Jesus, por curar, paga uma espigatinha. Escreve de novo, Adriano, por favor. Porque a gente não tem problema de conversar, não. Nossa, muito essa semana eu tô trabalhando pesado na arrogância e na soberba. Não só pelos outros, eu tô falando de mim. Lembra que o nosso devocional pessoal aqui o nosso devocional aqui é sobre a nossa conversa íntima, né, com Deus. Renatinha botou, e quem te garante que a sua interpretação está correta? Isso vai da nossa, como é que eu falei no final de semana? É do nosso discernimento espiritual, entende? Não é sobre eu estar correta, é o que a palavra fala, entende? Sobre as coisas que estão ali. Eu não dito regra nenhuma, né? Eu trago aqui as coisas que vão me consertar e me melhorar. Se eu tô vendo que essas coisas estão me levando para um caminho ruim, que me afasta da presença de Deus, eu já sei que isso aqui já não é correto, entende? Se aquilo me firma num conforto para que eu siga pecando, eu siga, né, errando, eu já sei que já não é na presença de Deus. E para estar na presença de Deus é muito simples, não tem nada de complexo. Não quer dizer que seja fácil. Que é, olha, tá errado isso aqui? Tá, então não faz. Entende? Né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ganhou mais uma seguidora. Obrigada, irmã. Fiquei com que Deus abençoe. Esse caderno é um devocional, sim. Quero fazer parte desse relacionamento. É só orar. Vocês viram, né? Comunidade é o primeiro link que tem na bio. Tem um monte de devocional. Muito bom. Tudo que tu precisa saber tá lá dentro, tá? Então quer dizer que quem escreveu a Bíblia tá acima de Jesus? Não, irmã. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Se não houvesse Deus, não teria Bíblia. Entendeu? A Bíblia é uma inspiração. Foi inspirada. Inclusive, não foi Adão que escreveu tal coisa. E aí você acha que os outros irmãos que sabem da história, Deus inspirou a escrita. Porque são relatos históricos. Existe um lapso de tempo, acho que de 400 anos, 4 séculos de silêncio total entre final do Novo Testamento, final do Antigo e o início do Novo. Por isso que Jesus, ele causou tanto. Por quê? Alguém perguntou sobre ali, né, fogo e que Moisés falava com Deus através, né, das coisas. Exato, não existiu mais isso. Entende? Não existiu mais os prodígios de Deus. Não existiu mais o mar sendo aberto. Não existiu mais, sabe, essas histórias. O que existiu em 4 séculos foi o silêncio e a fé das pessoas sendo fortalecida de pai para filho, assim, até a chegada de Jesus. Por isso que Jesus, ele causou tanto nesse sentido. Porque ele estava ali para trazer o evangelho da paz, que é o nosso tema de hoje. Entende? Porque quando os religiosos tomam conta, eles manipulam tanto para que seja confortável para eles aquilo ali. E aí Jesus trouxe o desconforto. E o que o crente quer hoje? Ficar confortável. Mas o conforto pode te levar ao abismo, ao pecado, à morte, à falta da sua salvação. Quando a gente estava fazendo o estudo sobre discernimento, eu trouxe 3 públicos, tá? Tô falando o que vocês estão me perguntando aí. Calma, tô lá atrás ainda. Eu trouxe o crente novo, que é o cristão novo, que é aquele que tem um primeiro amor de Cristo, que tá ali se descobrindo na inocência. Aí eu trouxe o cristão que tá voltando para Deus, que já foi machucado pela igreja, os religiosos, e a igreja feriu aquele irmão, e aí Deus trouxe ele de volta. Então ele quer sempre provar que ele é fiel, né? Eu trouxe alguns sentimentos que as pessoas têm em cada fase, e aí eu trouxe junto o crente que já tá na igreja, que somos nós, em nome de Jesus, que é aquele crente que parece crente, tem sabor, tem a cor do crente, faz as coisas, profetiza, fala em línguas e é fiel e não sei o quê, e ele não é mais crente. Por quê? O diabo, ele não veio para te tirar da igreja, ele veio para deixar você aí dentro parecendo crente.
Entende? Você pode botar a melhor roupa, os vestimentos e pregar e fazer aquilo, mas você não sente mais a presença de Deus. E aí lá diz que essa nossa autoavaliação é necessária para que eu não caia do meu pedestal, para que eu não me coloque lá e eu mesmo me tire. Porque é o que acontece, né? A nossa arrogância, a nossa prepotência, de achar que tudo é daquele jeito. Então, quando eu trago aqui, são os meus estudos. Faça os seus e se conecte com Deus, com o que está escrito na Bíblia, né? Só para vocês saberem, tá? Não precisa estar na Bíblia. Deus me dá... Muito bem, Té. Eu confio mais no meu pastor. Demais meu pastor. É uma igreja séria, viu? Ó, é isso aí. Mas está difícil ser fiel no dízimo. Isso é uma construção, tá? Dízimo é construção e que Deus possa construir em nós essa fidelidade com Ele, porque Ele já é fiel conosco, não é bom? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Caim, nananã. Cada página tem um dia? Sim. Cada página é um dia, tá vendo? Aí, semana passada, eu fiz 5 igrejas, tá? Cada igreja tem um pouquinho de nós. E aí, esse último, que é da vida travada. Essa semana é a armadura de Deus. Semana inteira. Mas tem vários. Em dezembro, a gente fez um especial de 30 dias em provérbios, tá? Só pra vocês saberem. Eu vou olhar lá no YouTube. Isso, vai, olha, irmã, e bom devocional. Será que caiu de observação? Tá, isso aqui foi o que vocês falaram, tá tudo certo, obrigada. Gente, vamos dar like. Amém, muito obrigada, gente. Eu não peço nada, né? Só peço que você venha pra cá. Se eu sou adventista? Não, eu sou assembleiana. Adventista é a nossa amiga aqui que tá no feed. Quero trabalhar com isso, por onde começaste. Irmã, foi uma batalha muito grande. Começou assim. Eu comecei só postando as fotos do meu devocional. E aí depois um dia eu fiz um devocional. Não gostei, porque foi muito... Não fui eu. Eu quis tentar entrar num personagem que não era eu. E aí conversei com Deus. E aí eu fui fazendo aos pouquinhos o devocional. Mas é difícil. O Espírito Santo vai guiando ela pra fazer. É exatamente, porque hoje o meu assunto não era esse que eu falei no início. É isso aqui. Certamente, exatamente. Está de acordo com a Bíblia, está correto e bom. É, gente, entende? Não existe... Ai, mas o teu ponto de vista é errado. Mas é que tá na Bíblia, irmão. Entende? Tipo assim, tá na Bíblia. Não é meu ponto de vista. É a inspiração de Deus. Você é de qual congregação? Não sei o que significa. Eu sou assembleiana. No fundo. Jesus chicoteou todo mundo no templo. Sim. Exatamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Nananã. Muito bem. Voltamos pra cá, tá? Vamos lá. Então, você poderia me ajudar a fazer um devocional sobre Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Posso. Amo essa passagem. A gente podia fazer um devocional sobre isso. Mas é só semana que vem, que é essa semana que eu tenho que andar com isso aqui. Mas a gente pode anotar e fazer. Que vai ser uma benção. A passagem pra mim, quando entra em Ezequiel é um profeta... Ezequiel e Isaías são profetas muito, muito pesados de instrução, tá? Quando você entra em Isaías e em Ezequiel, você percebe que ali está Jesus sendo anunciado. Para ele soprar o Vale dos Ossos Secos, vocês entendem o que significa isso? Que é soprar carne, osso, ligadura, não sei como é que fala, né? Nervo, tudo. Para que você ressuscite, é a mesma coisa quando a gente está fora da igreja. Nós somos o vale de ossos secos, quando nós saímos né? Quem foi que teve várias esposas? Davi, Salomão. Salomão teve várias esposas. Todos eles tiveram, né? Mas quem teve mais foi Salomão. Inclusive, ele relata muito sobre isso, nessa questão de como foi ruim não seguir a vontade de Deus. E você percebe lá em Eclesiastes. O livro é pesadíssimo, mas você entende que sem Deus não tem como. Vamos pra cá? Vamos pra cá, né? Vamos lá. Amém? Se atentem. Quando a gente fala sobre leitura de Bíblia, é estudo, né? Vocês perceberam aqui, né? E para você estudar, você precisa viver. Viver. Sim, ficou. Inclusive, ele amaldiçoou os filhos de Salomão, né? Vocês sabem. E aí tudo tem consequência, gente. Tudo tem consequência. Por isso que aqui em casa, a conversa dessa semana foi tão pesada, foi muito boa, mas pesada no sentido de
pela sua arrogância, pela sua prepotência, a nossa casa está sofrendo. Ou você se coloca de joelho na presença de Deus, ou a gente vai perecer. Ou você escuta e você se humilha e você se converte de verdade, você para de achar que é no seu braço, é na sua força, ou nós pereceremos. E eu e a minha casa veremos ao Senhor. É assim. Me emocionei, me deixa. Então, vocês estão vendo que aqui são tratamentos? São tratamentos, gente. Quando a gente escolhe ter uma família, e nós somos família, a gente precisa entender que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, elas prejudicam a nossa herança, a nossa vida. E aí, como é que eu vou gerar frutos? Como é que eu vou ser uma árvore com frutos? Se eu tô em pecado constante, se eu tô na minha soberba. A gente acha que a vida com Deus é só você não roubar, não matar, não trair, não se prostituir. Só você trabalhar direito? Não é. Quando você nega Deus dentro da sua própria casa, querendo fazer com a força do seu braço, você não anda. A sandália que tu tá usando não é sua. E aí a gente se torna mais parecido com o diabo, que a gente tem que nos afastar, do que Deus que a gente tá afastando. Vocês entendem para onde a gente vai agora? E é isso, não é a vida com Deus, a sua fidelidade com Deus, o seu conserto com Deus não é sobre, porque eu faço tudo certo, eu não sou, Deus não me abençoa. O que tu tá esperando? Porque eu tô esperando um carro, tô esperando uma casa, tô esperando um concerto. Vai atrás, trabalho. Na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia tá te falando, você perdeu a graça e você vai buscar ao longo de toda a Bíblia. E aí, quando Deus olha pra Adão e fala, filho, você vai comer do seu suor. Trabalho é trabalho, entende? Não é, eu vou esperar que caia um dinheiro do céu. Que faz isso. Lembra que eu falei pra vocês sobre herança? Herança vem de luto. Você tá esperando alguém morrer pra receber um bem que aquela pessoa trabalhou a vida toda? E você, que é um vagabundo, não quer trabalhar. Você quer... porque eu tô vendo todo mundo ganhando de mão beijada. Gente, não funciona. Mas eu tô vendo que fulano tá vendendo tigrinho, fulano tá vendendo conteúdo adulto e não sei o quê, porque o irmão tá traindo há 20 anos dentro da igreja, pregando sobre fidelidade. Ele não é fiel, ele não é crente, ele é um ateu dentro da igreja e você segue o ateu em vez de seguir Deus. É isso. Desculpa. Tô indignada. Tá? E aí, a gente entra aqui. Que talvez todo o contexto que eu te dei te leve pra cá. Essa armadura que Deus tem pra você aqui, nesse exato momento, é pra você entender que você tem um calçado seu no Evangelho. Se você tá calçando a sandália do teu pastor, tu tá errado. Se tu tá calçando a sandália de outro, tá errado. A sandália é sua, você, como a irmã falou ali, nós somos seres individuais, a salvação é individual. O que você faz com a unção que Deus te deu, com a porção que Deus te deu, vai alcançar novas pessoas. Mas o seu calçado é individual. O que acontece aqui? Nós, como cristãos, nós temos que ser pessoas de paz. Quantos irmãos crentes, evangélicos, vocês viram já amaldiçoando fora da igreja? Quantos irmãos vocês já viram fazendo a vida dos outros um inferno, mas no domingo estava no culto? O evangelho de paz, o evangelho da paz, que Jesus está te apresentando aqui, é necessário. Essa sandália, se tu não tá calçado, tem um problema aí. O que acontece? Essas sandálias, elas são para te dar estabilidade. Por isso que você não usa um número maior e nem um número menor. Usando um número menor,
ela vai machucar, vai te fazer calo no pé. Quanto tempo você anda com um sapato apertado no pé? Nada. Absolutamente nada. Quantos passos tu acha que tu vai conseguir dar rápido com uma sandália que é 2 vezes maior que o seu pé? Sem cair? Aí você começa a interpretar da forma correta Efésios 6, que é a parte 14, né, no caso. E aí, dentro disso, desse contexto, eu quero que você entenda que na vida cristã você vai ter que aprender a andar muito rápido, porque as coisas de Deus são assim. Hoje eu vi uma passagem muito bonita que a menina falou assim: eu tô aqui bem em paz porque o mesmo Deus que vai abrir a porta que eu preciso foi o que abriu o Mar Vermelho. Se ele abriu o Mar Vermelho pro povo dele passar, por que ele não pode abrir uma porta para mim? Isso é um evangelho de paz. Isso quer dizer que ela ficou parada? Que ela não estudou, que ela não trabalhou, que ela não aplicou, que ela não foi atrás do trabalho dela? Não, quer dizer que Deus já falou, ó, se prepara, porque é assim. Aí, ó. Ontem eu peguei a minha líder falando mal de mim. E aí? Como é que a gente se comporta? Né? Sobre isso. Lembra que eu falei? Se você sabe quem você é e quem você é na presença de Deus, como que tu vai confrontar isso? Porque você não pode deixar quieto. Porque crente omisso também não prospera. Ai, porque deixa que Deus faz as coisas. Sim, mas você soube. Porque se Deus for fazer, ele não vai deixar você saber. Mas se ele deixou você saber, é porque você tem que ter um propósito para isso. Não tem esse papo, não, porque você vai pedir a misericórdia, você vai perdoar, você vai entender por que isso estava acontecendo. Porque às vezes Deus está te mostrando assim, ó, essa mulher falou algo que é verdade, mas você ainda não aceita. Não tô dizendo nada que, tá, gente? Só para vocês entenderem o contexto. Porque, de novo, nós estamos trabalhando sem querer a nossa arrogância, a nossa prepotência essa semana. É triste quando alguém fala mal de nós, mas se ela tá falando a verdade. Só que é mal porque ofende a gente. Eu prefiro falar, entendeu? Falar com a pessoa pra entender. Porque assim, ó, prazer, eu sou a Jéssica, tá? Pra vocês saberem. Eu sou uma pessoa que, antes da modinha existir, eu já tinha os nossos problemas neurológicos, que é TDAH. Só que eu não tenho o H dessa sigla, eu não tenho. E às vezes eu tenho uma leve dislexia, mas eu demorei muito tempo para aprender sobre isso em mim. Quando eu me autoconheci, desde o meu ensino médio, eu não gosto de raciocínio lógico. Eu demoro muito tempo para pensar sobre aquilo. Isso quer dizer que eu sou burra? Não. Às vezes eu troco direita e esquerda, às vezes eu troco uma palavra. A minha palavra tá certa na minha cabeça, quando sai da minha boca não é. Isso é uma leve dislexia. E pra quem tem, e aí eu até ajudei uma pessoa esses dias sem querer, foi assim, ó. Quem tem TDA, né, que é o meu, né? Nós somos preto no branco. Não somos sentimentais. Somos realistas. E se eu ver um problema, eu vou falar de um jeito que talvez você não goste. Sabe? Então, o que eu faço? Eu tenho poucas pessoas de convivência, porque aquele ensino que eu passei pra você sobre como você cuidar das suas amizades é necessário. Quando eu falo com as minhas amigas, e elas já vêm sabendo que eu vou fazer exatamente o que eu tô fazendo com vocês aqui. Falar a realidade. Eu falo, olha, minha amiga, você foi uma pessoa que traiu a vida inteira. Hoje você quer a resolução da sua família, que a sua família seja unida, mas você foi a traidora. Qual é a colheita da traição? A dúvida, a insegurança, a incerteza, que o outro vai fazer isso também. Se você ultrapassar isso, você vai ser feliz, mas você tem que ultrapassar. Tudo. Ah, mas é porque eu quero uma família feliz. Sim, mas qual é o propósito de você querer essa família? Ah, porque eu nunca tive. Não, o propósito é que você quer que a sua família tenha amor. Não é você dar o que você nunca teve. Você não tapa um buraco com o outro. Porque daí você vai se sujeitar a viver de formas que não deveria, pela família. Você vai aceitar traição, desleixo, descaso. Não porque você ama, mas porque você quer tapar um buraco, você quer parecer a família. Sabe? Você quer parecer uma coisa e não é.
você já não tá usando o cinto da verdade. É assim que a gente conversa, eu e minhas amigas. Só que da mesma forma que eu rebato, elas também têm esse poder, essa liberdade comigo. De falar, amiga, não faz isso. Olha, vem pra cá, vamos pra lá, não sei o quê, não sei o quê. Essa deve ser a sua mesa. A mesa dos honestos. Talvez a honestidade te doa tanto que você vai falar assim, ó, amanhã a gente volta pra conversar porque eu vou assimilar o que a gente conversou. A amizade não vai acabar. A amizade verdadeira, ela não acaba. Pode se afastar, pode esfriar, mas ela é real. Sabe? Então, dentro desse contexto que eu tô falando pra vocês aqui, quem anda com Deus, ele não tá em guerra. A maioria das pessoas que se sentem atacadas, se sentem menosprezadas, sabe? Um monte de coisa que a gente tem na nossa vida, ela se sente assim porque ela tá sempre em guerra, o tempo todo em guerra. Ai, porque o pastor não me chamou pra pregar. Porque o pastor tá chamando só fulana pra orar. Fulana tá só solando os louvores. Ai, porque eu não tenho oportunidade. Gente, já escutei tanto isso dentro da igreja. E no fundo ela só queria se aparecer. Ela não queria servir. Ela queria ser vista. Ela não queria estar realmente na presença de Deus, glorificando a Deus, ensinando as pessoas. Ela queria ser vista fazendo isso. E o que acontece com isso? Um beijo, você não é cristão. Ah, mas você não pode falar. Posso, tá na Bíblia. Por que eu não posso falar isso, né? Por que a gente não pode falar as verdades? Ah, porque vai machucar o crente. Você não é crente. Crente já vem machucado. Já vem aqui sabendo que Jesus foi posto na cruz. Tu já vem aqui sabendo a história. Spoiler. Você já vem com spoiler. Aí a pessoa não, porque aí vem aquela coisa maravilhosa que é o evangelho da prosperidade. Poxa, você acha realmente que o cristão vai ter paz quando ele começar a ser cristão? Não. Mas nós temos em essência o evangelho da paz. E aí onde eu encontro paz? Sabe quando eu demorei muito tempo para encontrar o sentido de paz na minha vida? Sabe aquele não se preocupeis, não, sabe? Aquela específica da palavra, eu nunca não tinha sentido isso. E isso não quer dizer que eu não tenha, às vezes, uma leve ansiedade, que eu não fique preocupada e tal, mas eu não vou perder a minha paz, porque eu sei que Deus ele vai dar um jeito de acontecer ali. Foi o que aconteceu. Essa semana, faz 15 dias, 20 dias, que eu abri mão de um lugar onde eu trabalhava, que eu precisava muito daquele recurso, e eu fiquei sem ele. Mas eu falei, Senhor, eu me posicionei e o outro não aceitou. Então, beleza. Aquilo estava tirando a minha paz. Ano passado todo. Então, não era mais saudável eu existir ali. Tá? Não era mais saudável eu morar naquele lugar. E aí eu tive que me retirar. Só que o retirar-se dói. Porque eu sou o tipo de crente que precisa ser arrancada. Sabe? Eu vou tentar tanto, e Deus falando no meu ouvido, sai. Aí ele fala, filha, eu vou ter que te arrancar? Sim, eu sou esse tipo de crente. E aí, esse ano eu falei pra Deus, você não vai precisar me arrancar. Só um pouquinho, mas eu vou precisar de recurso. Vai me ajudar? Sabe? Pra gente fazer o teste da paz. E tudo saiu do controle, do meu controle, né? Claro. E eu falando pra Deus, eu tô contigo aqui, ó. Eu deixei de fazer devocional? Não. Eu deixei de fazer as minhas coisas aqui pra parte espiritual? Não. E aí, aqui na minha casa, começou o confronto. Porque Deus não faz nada. Porque eu vou amaldiçoar Deus. Porque isso, porque aquilo. Eu tô tentando, eu tô sem força. Não sei o que. E eu aqui. Confia, faz, segue fazendo o que tá fazendo. Vai dar certo. Deus vai mostrar uma porta. Ele já mostrou, não mostrou? Só que, gente, quando nós somos novos na fé, é natural isso. A gente volta e pede perdão e se ajoelha e fala, Senhor, eis-me aqui de novo. Errei, fui moleque.
tenho necessidade de novo, estar na tua presença. Eu errei, eu sei. E não é uma pessoa que não leu a Bíblia. A pessoa leu a Bíblia de cabo a rabo. Tá relendo a Bíblia pra família. Tu acha que isso é o quê? Se não é um baita de um confronto. Tem que explicar pra pessoa, olha, isso aqui é uma batalha espiritual. Você não tá lutando contra um homem e uma mulher. Você tá lutando contra um monte de demônio. Se levanta. Não é assim. Entendeu? Só que se você tem mais tempo de mesa, que é a nossa comunidade, tá? Mais tempo de com Deus, a tua obrigação é fortalecer isso aí. De novo, eu e minha casa serviremos a Jesus. Por quê? Porque é o único caminho. Então a gente tem que vigiar nesse sentido. Então essa minha sandália do ano passado, ela tava muito apertada. Ela não tava grande nos meus pés. Ela tava apertada. Tava me machucando. E eu falava, ó, eu preciso de ajuda. Só aqui não dá, a gente precisa de ajuda. Esse trabalho tá ficando ruim. E o que aconteceu? Por eu seguir apertando, deixando a minha sandália apertada, tá? Eu comecei a entregar trabalho ruim. E eu não prego aqui tanto sobre excelência, comecei a não ser excelente. E sabe o que acontece quando você não é mais excelente? Você não quer mais estar naquela profissão. Você quer sair da área. E eu sou da área do marketing. Então vocês imaginam o peso que é. Porque as pessoas, elas acreditam ainda que você construir, já preguei sobre isso, né? Construir no terreno dos outros não faz a casa ser sua. E é isso que as pessoas não entendem na nossa área. Uma rede social não é sua, é de outra pessoa. Se elas não te quiserem mais ali, elas te tocam pra ir embora. E aí as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem ter essa visão fora, o plano fora. Elas começam a diminuir tanto para que caiba no bolso dela, que ela não entende que aquilo ali não vai ter futuro. De novo, você pegar só a boa parte, não tem futuro. Então ali dentro, eu comecei a regredir profissionalmente. Poxa, eu falei assim, cara, eu sou formada, eu fiz pós-graduação, eu estudo, eu tô sempre mergulhando nas coisas. Como assim? Eu sou inspirada por Deus na minha profissão, eu oro pela minha profissão, eu oro para que Deus abra as portas dos meus conhecimentos espiritualmente. Eu não quero conhecimento ali do que eu tô vendo, eu quero que Deus me mostre o futuro e como que eu vou resolver esse futuro dele. É assim que eu oro para os meus clientes, viu? A maioria, tem algumas pessoas aqui que são meus clientes, saibam disso. Vocês estão tudo embaixo de oração. Por quê? Porque eu sou crente. Se eu não executar a minha vida espiritual da forma correta, eu tô andando em desverdades. Aqui, ó. Vida dupla. E não sou vida dupla, tá? Deixa eu ver vocês aqui. Eu busco na minha casa assim como você. É muito bem, independente da igreja que Deus... É isso. Pessoas que trabalham comigo me apunhalam pelas costas no meu setor. Pois é. Aí tu tem que ver se não é Deus querendo que você se posicione, permitindo que aconteçam algumas coisas, porque você precisa andar, né? Ah, porque a pessoa tá sempre me boicotando, sempre me sabotando. Quem que tá permitindo isso? Como? Por que isso tá acontecendo ainda? Por que a gente ainda tá indo num lugar de vítima? Sabendo que eu tenho um problema e eu não soluciono ele. Eu vou deixar esse problema crescer até quanto? Para que eu tenha mais problema para resolver. E sabe quem é que tá na Bíblia te ensinando sobre isso? Abraão e Ló. Abraão, Deus deu uma missão para ele. Que é, te afasta da tua parentela e eu farei você de pai de nações. Correto? Ele mandou o quê? Calça sua sandália e mete o pé. Porque aí não é lugar pra você. Ele falou isso. Quantas vezes Deus já falou pra você, ó, bota sua sandália e mete o pé daí? O quão ruim tem que ficar onde você está para que você tome a decisão de calçar suas sandálias corretas? E aí Deus falou, ó, foi. Aí o que Abraão fez? Não fez o que Deus mandou. Ele pegou Ló pelo braço e falou, vamos junto? Vocês estão percebendo que a gente nunca tá cumprindo as coisas básicas? E aí ele pegou e falou, vamos junto lá. Vamos. Aí Deus respirou fundo e falou assim, Abraão, vem aqui, vou te falar de novo. Você fala pra Ló ir pra um lugar e você vai pra outro. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração de Ló.
E que Ló era bom e estava indo bem apenas por estar ali com Abraão, uma influência de Deus. Sabe o que já aconteceu na minha vida? E eu vou contar pra vocês uma fofoquinha rápida, porque eu tenho que ir embora daqui a pouco. Eu vivia numa cidade bem pequena, no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Catarina e morei a vida toda no Rio Grande do Sul. A praia onde eu morava, ela é muito pequena mesmo. E lá eu fui criada com 2 primas. E eu era mais pobre, de longe. E aí, o que acontecia? Elas tinham recursos, os pais delas tinham recursos. Minha família já tinha com 5 crianças. Eu sou mais velha. E então eu olhava de longe a parede rebocada, cada uma com seu quarto, e eu olhava pro meu quarto, sem porta, com as coisas tudo quebradas, não tinha nem lâmpada. E aí meu pai é o melhor pedreiro que tinha naquela cidade. Mas ele não via valor na casa dele. Então, era muito difícil ele honrar ali a nossa casa. Ele era muito bem remunerado e honrava a casa dos outros, construindo melhor. Mas a sua casa era uma casa sem reboco. O quarto da filha dele não tinha porta e não tinha luz. Por quê? Para ele não é importante que eu leia, porque ele não sabe ler. Então ele não via isso como era importante. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Então, você olhar para suas primas mais juntas e perceber que elas tinham as coisas boas, tinham um quarto bom, né, conseguiam dormir e tal, te fazia, né, desejar aquilo. Só que a minha mãe sempre me ensinou a ser uma pessoa que vence. Porque ela falou, quando eu era pequena, eu fui poupada do mundo. Quando eu casei, eu nem sabia que existia casa de aluguel. Eu sempre achei que todo mundo tinha sua própria casa. E eu fui morar de aluguel. Tipo assim, como assim eu pago pra morar nessa casa? Essa casa não é minha? Não. Pra te ver. Então, a minha mãe foi criada numa redoma e ela falou assim, a minha filha não vai ser. Ela vai ser exposta já pra que ela veja o mundo. Pra que ela se defenda. Pra que ela não seja que nem eu, que apanhei do meu marido. Porque minha mãe aprendeu a se defender vivendo. Jamais ninguém vai tocar num fio de cabelo meu. Jamais ninguém vai alterar a voz pra mim. E vai ser permitido isso na minha vida. Isso foi porque a minha mãe foi sábia nesse sentido. E ela falou, a minha filha, se quiser estudar, ela vai estudar o máximo que ela puder. E eu sou uma pessoa estudiosa. O resto dos meus irmãos, não. Eles não tinham esse desejo. Então, nesse contexto que eu tô contando aqui pra vocês disso, essas minhas 2 primas, elas tinham tudo, todas as oportunidades delas. E elas não utilizaram, nenhuma delas. Elas podiam fazer faculdade, elas podiam estudar, tinham roupa boa, tinha caderno do ano, o tênis do ano. Enquanto eu tava colando com Super Bonder ali o meu tênisinho pra ir pra escola. Enquanto eu tava pegando lápis de escrever do meu pai da obra pra usar na escola, porque também eu era uma pessoa irresponsável. Eu perdia todos os meus lápis, todas as minhas coisas. Eu não tinha um cuidado, sabe? E aí, eu não cresci invejando as minhas primas. Eu queria aquilo. Eu tinha desejo. Mas eu sabia que pra mim seria mais difícil. E aí? E aí que eu botei a minha cara no mundo e fui trabalhar. Aí, quando eu estava falando sobre finanças no final de semana, eu expliquei pra vocês sobre modelos de receber dinheiro. Pode ser na força física, que é trabalhar, né? No comércio, na obra e tal. E na força mental, que são o psicólogo, a minha área. Que mais? Contadores, todas essas áreas. E eu não me valorizava, porque pra mim, na minha cabeça, sempre o dinheiro honesto é quem trabalha morrendo de cansado. Sendo que às vezes, eu não consigo... Depois que eu termino mentoria, eu tenho que ficar quieta no meu canto, porque eu não consigo mais pensar. E eu ainda não via meu valor nisso. Até que eu encontrei o meu valor, porque eu sou obrigada a encontrar o meu valor. Não faz sentido isso. Como assim? E aí, nesse exato momento, essas minhas primas, elas não foram pra frente. E eu saí, da minha cidade, fui embora com 22 anos, fui morar fora. Eu tive um episódio de depressão, porque minha casa é muito barulhenta. Onde eu fui morar tinha só 2 pessoas. Então, eu não tive
essa transição saudável, eu comecei a, tipo assim, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. É muito quieto e tal. Comecei a entrar em pinote. Porque eu não sabia como era lá, mas eu fui. Porque só se conhece andando o caminho. E lá eu tive que me resolver. E essas minhas primas, elas ficaram pra trás. Elas tiveram filho, vivem de Bolsa Família, vivem ainda da ajuda dos meus tios. E sabe o que eu falei pra minha mãe? E a minha mãe ficou muito brava comigo. Eu falei assim, mãe, será que se eu tivesse seguido morando lá na praia, as meninas teriam evoluído porque eu puxaria? Aí ela falou, cada um segue a sua vida. Elas seriam exatamente a mesma pessoa que elas são, porque é o caráter delas. E o teu caráter não é esse, não é ficar pra trás, é seguir em frente. Então, quando Deus fala para Abraão, te aparta da parentela, você não leva a parentela. E aí, se você levar a parentela, vai levar Ló. E Ló é o quê? Um líder de Sodoma e Gomorra. Ele é um líder da corrupção e da imoralidade sexual. Ló foi o que foi encaixaçado pelas filhas e as filhas se deitaram com Ló. Depois que ele foi salvo. Por quê? Porque Abraão, quando foi avisado que Sodoma e Gomorra ia cair, ele falou, mas o meu sobrinho Ló tá lá. Tem como a gente salvar? E os anjos, vamos avisar Ló. E Ló saiu de lá com as 2 filhas. E aí nisso, vocês entendem que a corrupção saiu de lá, mas seguiu dentro de Ló? E por mais que você tente salvar uma pessoa, se ela não quiser ser salva, não tem como. Você ora, você jejua, você faz a sua parte como cristão, mas aquela pessoa tem que fazer. Tem que fazer, vocês entendem isso? De novo, a gente traz esse testemunho meu, que nem é um testemunho, é só uma história, né? Porque a minha prima fala, cara, eu converso com ela, né? Que é a minha prima que tem a mesma idade que eu. E ela fala assim, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo. As pessoas foram embora da nossa idade e eu tô tentando ter amizade com pessoas de outras idades. Não é saudável. Você é um adulto que tem 37, como eu, você não vai ter amizade com 27, com 22, com 18. Não é saudável. Nós temos que ter a nossa idade equiparada, porque não tem como você comparar o seu tempo de vida com um adolescente. Não tem como, gente. Não existe. Tá vendo que a sandália não calça? Tá vendo que a sandália não calça? Ah, mas eu tenho medo de sair daqui. Amiga, tu tem medo porque tu tem uma casa. O tio te deu uma casa. Porque se tu precisar de uma comida, o tio vai trazer aqui pra tua casa um saco de comida. Coisa lá, não sei se é o nome que fala. Cesta básica. Mas você não cresceu. Você ficou aí. E quantas experiências a gente perdeu por não fazer o ID, não pegar as calçadas, os calçados que Deus está te mandando colocar nos pés, da responsabilidade e seguir em frente. É isso. Então, quais que são os benefícios disso, né? Eu já nem preciso perguntar pra vocês, né? É vida travada, irmã, tá aqui, ó. Devocional da vida travada. Eu não preciso perguntar pra você onde você tá agora. Que tipo de calçado tá nos teus pés, né? Não preciso, né? Porque, de novo, todo dia eu vou verificar os meus calçados pra ver se eu tô usando certo. Pra ver se eu não tô usando um par de outro. Também pode acontecer. Será que eu não tô pegando um pouquinho da fé católica, uma fé, sei lá, da Umbanda, uma fé, sabe? Outras fés pra misturar com a minha? Um pezinho de cada? Não tem como. Uma hora colapsa. Então, dentro desse contexto, eu quero finalizar com os benefícios do bom evangelho. Porque aqui a gente tá falando sobre você se posicionar muito bem na sua fé e entender que você segue um evangelho de paz. Se tem muita batalha, se tem pessoas se levantando contra você, se você não consegue ter paz para dormir, se você não consegue relaxar, se você não tá conseguindo pagar suas contas, se você não tá conseguindo congregar, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue fazer um devocional simples, você não tá vivendo o evangelho da paz. Você tá usando calçados errados. Isso é um alerta pra gente.
E aí eu trouxe aqui o que o bom evangelho faz, né? Primeiro, ele evita que eu tome decisões precipitadas. Ele evita que eu tome aquelas decisões impulsivas, sabe? Uma briga que você poderia evitar, mas você faz questão de entrar. Eu vou falar de política porque meu posicionamento importa. Mas você usa o seu posicionamento além de ficar militando errado? Porque eu quero discutir sobre como as pessoas estão agindo. Você foi consultado para isso? Esse é o seu momento de falar? Por quê? Uma palavra dita da forma correta no momento errado vai ser errada. Vai ser vista como errado. Então, o Evangelho da Paz, ele te ensina que você vai evitar essas decisões impulsivas. Porque a pior coisa é quando você se arrepende e você está errado. É isso. É horrível. E aí a gente tem a segunda, que é proteger das brigas desnecessárias. O que acontece aqui? Sabe aquelas brigas inúteis que você entra? Não tô falando só dessa questão aí de tomar decisão ruim. Mas aquelas brigas que você sabe que não vão te levar pra nada. Praticamente vão te botar no inferno. Você olha pra briga e fala, não quero, um beijo, não vou fazer isso. Esse não é o momento, eu não tô regulado o suficiente para que eu possa te dar uma resposta que não te magoe e para que eu não fira, e uma palavra solta é a flecha lançada, não tem volta. Então aqui em casa, quando a gente entra em contradições, que, né, vocês são pessoas diferentes, vocês têm opiniões diferentes e se vocês não entrarem num consenso, vai dar briga. E eu falo, olha, esse não é o momento pra gente conversar. Vamos falar um pouco depois. Depois a gente retoma o assunto. Não vai morrer o assunto, vai ser retomado, mas não nesse exato momento. E aí você tem esse pequeno acordo. No terceiro ponto, você vai perceber que o Evangelho da Paz, ele é firme. O Evangelho da Paz, ele não é um dia sim, um dia não. Não é, talvez, não. Evangelho é passo firme. Mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos momentos que você acha que nada vai dar certo. Mesmo nos momentos que você vai construir... Deixa eu ver onde eu botei isso no livro aqui. Aqui, né? A jornada 15 é, se ele mandou, vá. Tá? Que a gente não precisa esperar validação nem nada. Mas, Deus não precisa do cenário ideal. Cadê? Aqui. A gente também tem essa jornada aqui. Porque o destino que você vai ter vale esse processo que você tem que passar. E lá em João, né, que alguém falou que estava lendo João, diz: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá lá no nosso devocional. Maravilhoso. Vocês entendem que é mais sobre as coisas que você tem que ajustar na sua caminhada do que apenas fazer as coisas ao léu? Você não precisa se perguntar tanto, você já tem as respostas. Só que você tem que estar disposto a achar as respostas que são corretas, não as que te convêm. Essa é a parte mais difícil do crente. É entender que não é a minha verdade, é a verdade de Deus. A minha verdade, ela pode ser corrompida. A de Deus, não. Por isso que eu falei, irmão, não tô questionando você, mas tá escrito na Bíblia. Eu vou fazer o quê, né? Eu vou contra Deus que criou os céus e a terra? Eu não, né? Porque eu não sou nem doida, sou filha. Então, dentro desse contexto, essa nossa terceira base da armadura, que é sobre calçar os evangelhos da paz, você já sabe que é por aqui que você tem que ir, tá? Tá travada aí? Pelo amor de Deus. Aqui tá normal, princípio. Então, eu convido vocês, o que trava a vida. Quando a gente vai se encaminhar para o próximo devocional, que é o quê? Escudo da fé. Nossa! Indo com respeito, irmã.
Eu falei muita coisa. Mas vão lá pra comunidade, que eu acho que na comunidade não vai estar travada. Às 5 horas eu vou lançar esse próximo devocional lá. E aí amanhã, que não tá sendo construído aqui ainda, que eu vou construir, né? Amanhã nós teremos o nosso devocional que é no escudo da fé, tá? E aí a ideia aqui é que o escudo, ele não vai te impedir de ser atacado. Ele vai te impedir de ser derrubado. O escudo não foi feito para não ser atingido. Não é verdade? Porque não tem lógica isso. O escudo foi feito para ele ser atingido, mas que ele te proteja. Então, pra gente entender isso, você vai perceber que existem flechas que vão vir em suas direções, né, que são palavras que vão te chegar até você. Só a frase que você tirou sobre o resultado da vida travada. Que é isso aqui? Que é os caminhos, né, que a gente tem que seguir. Aí, se vocês gostarem desse devocional aqui, eu liberei no YouTube. Ele tá lá liberado, bem legal. E o restante tá tudo na comunidade. Então eu quero que vocês amanhã se comprometam com vocês mesmos. Meio de 40 é o horário do nosso devocional. E você vai mergulhar nessa outra parte que tá na Bíblia, só que você não consegue botar na sua vida. A gente tá colocando aqui na sua vida, tá? Deixa eu ver se esse devocional é um autocuidado espiritual, é satisfatório. É o meu autocuidado espiritual, literalmente. Porque se eu não consertar as coisas em mim, eu não vou conseguir estar próxima de Deus. Porque Deus não me buscou como perfeita. Senão ele não teria me colocado na Assembleia, né? Esse meu jeitinho assim. A minha igreja base é a Assembleia. Eu falei assim, cara, eu acho que eu não pertenço a essa igreja, não é possível que eu seja tão diferente assim. Aí Deus, revelando-se, falou: eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. E eu disse assim, então tá. Me chamou de doida? Tô brincando, gente. Mas é a comunicação, entende? Então que Deus, ele possa se comunicar com você de uma forma que você entenda. Então pede para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me revele a palavra do jeito que eu entenda. Não do jeito que eu possa manipular a palavra, tá? Então eu deixei essa palavra para vocês, que o Espírito Santo encontre vocês. Você vai lá ler sua Bíblia do início ao fim, porque ali você vai encontrar, né, as respostas que você tanto precisa. Espero que esse devocional tenha entrado no coração de todo mundo e tenha confrontado, que esse é o nosso intuito, né? Sempre confrontar. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe, tá? Hoje é um dia de bênção para nossa vida e eu quero que vocês também vejam isso do lado de vocês. Amanhã a gente volta com o nosso devocional. Na paz do Senhor Jesus, tá? Tchau, pessoas. Fiquem com Deus.